Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão os irmãos? Eu estava aqui em oração, colocando o joelho no chão e orando ao Senhor, pedindo a Deus mais humildade. Me lembro da oração, na oração eu falar para Deus: Senhor, me faz descer mais, eu preciso descer mais, me humilha mesmo, bota o meu rosto no chão, bota a minha cara no pó, para que eu possa saber que eu sou barro, eu não sou mais nada além disso. O que tem de especial em mim é a tua presença. Eu falei: amassa mesmo esse barro, porque esse barro ainda está duro, Senhor. Falta humildade. Eu preciso de mais humildade, E o Espírito Santo, ele me trouxe um texto na mente. E é esse texto que hoje eu vou ler no Salmo do Dia para vocês. Ele está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo de 6 a 8 somente, que diz assim: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, meus irmãos, essa palavra, ela sempre mexeu muito comigo, porque ela fala de um ser, um ser que existiu aqui nessa terra. Porém esse ser, ele já existia antes de vir até a terra, em sua forma de Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Porém, ele se anulou para descer e ser semelhante ao homem. E não se contentando com isso, ele ainda desceu mais. A palavra de Deus diz que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E o 8 diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, depois que ele se transformou num homem, ele viu que a natureza do homem era vaidosa. Então ele decidiu humilhar-se por si mesmo. Ele foi se humilhando, foi descendo mais. Ele viu que ele tinha que descer mais. E a palavra diz que ele desceu ao ponto de morrer como pecador, sem cometer pecado algum. E essa é uma palavra que constrange a gente. Constrange a gente porque nós somos vaidosos. E por mais que a gente tenha sabedoria, a vaidade, ela insiste em bater e arrombar a porta e entrar. Como no áudio do dia de ontem, que eu coloquei para vocês, O apóstolo Paulo dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal. Que é isso? É vaidade. A vaidade do homem, é natural. Como eu disse no áudio do dia ontem, errar é natural nosso. É a nossa natureza. Caída. Despencada. Mesma coisa dos cônjuges que traíram, que foram viver suas vidas no pecado. Eles estavam seguindo o fluxo da natureza deles.
Só tem um jeito de se levantar. É se humilhando. Meus irmãos, se você quer crescer com Deus, você tem que se humilhar. Você tem que descer. Jesus desceu. E olha que ele não tinha pecado nenhum. Ele desceu. Mas enquanto você estiver se aborrecendo com pessoas, se magoando com pessoas, negligenciando a correção, né, a vara, você vai continuar alimentando a sua carne. Você vai continuar se separando de pessoas, se isolando, não aceitando opiniões contrárias à sua. Alguém fala algo que lhe contraria, você se fecha. Alguém expõe uma opinião que você não concorda, você vira um leão. Lembro-me que em Curitiba, quando estávamos ali na casa do André, nós, pela devocional da manhã, no café, entramos no assunto sobre a grande tribulação, né? Para os irmãos que estudam comigo, eles já têm conhecimento disso, mas para os que não estudam, existem 3 linhas teológicas acerca da tribulação, desse dia, né, do arrebatamento da igreja. Uma é a pré-tribulacionista, que acredita no arrebatamento antes da grande tribulação, ou seja, Cristo vai vir buscar antes da tribulação. O meso-tribulacionista, que acredita que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja no meio da grande tribulação, depois dos 3 anos e meio. E o pós-tribulacionismo, que é o que acredita que Cristo vai buscar a sua igreja quando ele derrotar o anticristo e depois da batalha do Armagedon. Irmão Leandro, o que é Armagedon? Aí eu não vou entrar em detalhes, que não é importante agora. Vai estudar comigo, entra lá no site tolutandopor-você.com e adquire o estudo da interpretação bíblica, que você vai saber o que é o Batalha do Armagedon. Mas enfim, ali na mesa foi levantado esse assunto, né? E estava o pastor Jonas estava comigo, e o pastor Jonas, ele crê no pré-tribulacionismo, né? E eu já não creio. Eu creio que vai ser depois da grande tribulação, no máximo do meio para o final da grande tribulação, né? E ali não se levantou uma discussão de forma alguma, né? E eu rapidamente falei ali na mesa, falei, mas não importa se vai ser antes ou se vai ser no meio ou depois. O que importa é isso aqui. Aí dei a mão pro pastor Jonas, falei, dá um aperto de mão. Ele deu um aperto de mão, deu um abraço nele. Falei, é isso aqui que nós temos que nos preocupar hoje. É com a humildade. Não importa as opiniões contrárias, nós vamos continuar nos aproximando de pessoas. Nós vamos continuar amando pessoas. Nós vamos continuar compreendendo pessoas. Porque do que vale você ter razão e romper o seu relacionamento com alguém? Foi justamente isso que aconteceu no casamento. Agora eu já vou para o estudo da dinâmica do casamento, que eu ensino isso, né? Eu falei para os alunos que estão ali na dinâmica do casamento. Que adiantou você ter razão, agora você está sem seu marido, sem tua mulher. Antes você abrisse mão da sua razão para não brigar, para não discutir, para não desgastar o relacionamento, do que você querer continuar tendo razão e hoje está aí passando pela prova que está passando. Falta humildade. O que é isso? Falta descer. Jesus Cristo, ele esvaziou-se a si mesmo como homem,
né? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Era o mesmo que Deus falar: você vai morrer. Mas pai, eu não fiz nada. Não, mas não tô nem aí. Você vai morrer porque é pelos meus servos, você vai morrer. Não, pai, não, eu não quero. Imagina se Jesus faz isso. Seria arrogante, seria orgulhoso, mas não. Jesus nunca questionou o pai. Jesus, ele se calava quando era repreendido. Quando alguém tinha uma opinião contrária a que o pai fez com que ele viesse na terra. Jesus se calou diante de Pilatos, de Herodes, dos sacerdotes, muitas vezes dos seus discípulos. Jesus, ele não quis discutir. Ele preferiu se calar para ganhar a atenção do que falar e promover uma separação. Então pense nisso. Se você ainda não consegue ouvir a opinião dos outros sem se zangar, isso mostra que você é um orgulhoso. E você ainda vai sofrer muito com Deus, para que Deus possa te fazer barro, para que Ele possa fazer você descer. Amém? Era essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Ele falou: meu filho, então eu vou te humilhar. Porque se você ainda se zanga com opiniões contrárias, você precisa ser humilhado. Os humilhados serão exaltados, meu irmão. Ontem, numa conversa com a minha família, na hora do almoço, foi levantada uma questão sobre Paulo, que era muito difícil o ministério dele. E eu lembro que eu falei o seguinte, a nossa diferença para o Paulo é que ele era submisso. Ele é submisso à palavra de Deus. E nós não somos. Sem submissão, nós não conseguimos servir a Deus. E um religioso que estava ali na mesa junto com a gente, falou: eu não concordo. Deus não quer que nós sejamos submissos. Porque submissão é uma humilhação. Né? Eu concordo que nós temos que fazer o bem. Na hora ali eu já conheço a pessoa, sei que é um religioso, não entende a palavra, eu me calei, simplesmente eu me calei. Porque não ia adiantar, eu ia entrar numa discussão, ele ainda, como eu disse, não está humilhado, né? Não botou a cara no pó, ele não ia aceitar a minha opinião. E se eu jogo a minha teologia, o meu conhecimento da palavra, o dom que Deus me deu na palavra para humilhá-lo, eu também me igualaria a ele no orgulho e na falta de entendimento. Então eu me calei. E ali o Senhor ministrou meu coração. Muito bem, meu filho. Você não tem que provar que a minha palavra ela é verdadeira. Porque por mais que os homens não aceitem a correção, por mais que os homens não aceitem os argumentos da minha palavra, ela continua sendo a minha palavra. Amém? Que os irmãos possam ficar com esta palavra. Ou você se humilha, ou você deixa Deus te amassar, ou você vai ficar aí sofrendo, buscando o casamento, jejuando pelo marido, jejuando pela mulher, porque você quer que Deus lhe dê algo que Ele não quer lhe dar nesse momento. Isso é falta de humildade. Então, hoje, coloque seu joelho no chão, se humilhe diante do Senhor e diga: Senhor, agora eu quero só o Senhor. Me joga no barro, prepara o vaso, unge o vaso e me torna um vaso ungido da sua confiança. Fica os irmãos aí na paz de Cristo. Eu sou Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe vocês.